Game Theory, ou teoria dos jogos, faz parte da proposta do Bitcoin desde o início e pode tomar o controle a partir daqui. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Bitcoin é a primeira e até aqui a única moeda totalmente independente de governos. Se trata de uma conquista tão extraordinária, tão única, tão fundamental na história humana, que é natural que muita gente ainda não tenha se dado conta do quão significativo é o Bitcoin. E agora, com a Rússia ameaçando adotar o Bitcoin como moeda, isso pode gerar um efeito derivado da teoria dos jogos que pode fazer de uma hora para outra o Bitcoin se tornar a principal moeda de comércio mundial. Vamos entender por que isso. O Bitcoin, antes de mais nada, é claramente superior à moeda fiat, a moeda estatal. Por um motivo simples, a moeda estatal não tem lastro, ou melhor, tem o pior dos lastros, o lastro na vontade de políticos. Não, senhor russomano, já fazem várias décadas que nenhum dinheiro estatal no mundo todo é lastreado em ouro. O dinheiro no Brasil nunca foi lastreado em ouro, diga-se de passagem. Sempre que os imperadores tentavam fazer isso aqui no início do século XIX, o pessoal corria para trocar as moedas por ouro e o tesouro quebrava. Em outros governos com maior confiança, como os Estados Unidos, isso existiu de fato até 1971. Aliás, veja esse vídeo sobre esse tema, o que aconteceu em 1971. Mas se o Bitcoin é melhor, por que as pessoas continuam usando as moedas estatais para o dia a dia? Bem, a resposta para isso é a lei de Grisham. Esse é o desafio que ainda existe para o Bitcoin. Como vencer a lei de Grisham e chegar na adoção aberta do Bitcoin para todos? A lei de Grisham foi cunhada em 1860 pelo economista Henry Dunning MacLeod para descrever um fenômeno que havia acontecido algumas décadas antes, durante uma reforma promovida pelo financista Sir Thomas Gresham. Na época, as moedas na Inglaterra não eram tão padronizadas quanto hoje. Muitas eram atacadas com ataques de skimming ou debasing ou outros ataques de raspagem da moeda. Ficavam tão deformadas que muitas vezes os comerciantes não as aceitavam. E isso prejudicava o comércio, gerava desconfiança em negócios e dificuldades para a economia do país. Sir Thomas Gresham decidiu então criar uma moeda de qualidade superior, com uma borda trabalhada que iria impedir o debasing. Ele esperava que o público passasse a usar essa moeda no comércio, acabando com o problema de aceitação de moedas. Mas não foi isso que aconteceu. As pessoas pegavam uma moeda nova, bonita e com valor claro e guardavam, não usavam ela. Pensa bem, se você tem uma moeda nova, bonitinha, que sabe que ela vai manter o valor com o tempo e, ao mesmo tempo, tem uma outra moeda velha, altamente suspeita e desgastada, você precisa usar uma dessas moedas para comprar um cafezinho na padaria, é lógico que você vai usar a moeda ruim e vai guardar a moeda boa. Essa é a lei de Gresham. Moedas podres expulsam moedas boas. E isso é um desafio para o Bitcoin, porque enquanto houver moeda estatal por aí, a moeda podre, as pessoas tendem a guardar seus Bitcoins, não a usá-los. E isso limita o espalhamento da moeda, evita que ela tenha o efeito positivo que se espera dela sobre a economia. Ela pode ser linda na teoria, mas se ninguém usar ela como moeda, não vai mudar fundamentalmente nossa economia. O governo inglês fez uma ótima moeda que acabou não ajudando em nada a economia de então, porque todo mundo continuava usando a moeda anterior, só guardava a nova. Como romper a lei de Gresham? Como definir o Bitcoin como moeda global para que todos possamos ter o benefício econômico advindo de uma boa moeda não inflacionária? Bem, a recente decisão da Rússia anunciada, mas ainda não implementada, de regulamentar o uso do Bitcoin como moeda pode ter esse exato efeito. Vamos explicar por quê. Muita gente não sabe que o Bitcoin vai muito além da criptografia, tem muito mais matemática envolvida. Além de criptografia, blockchain, consenso distribuído, hashcash e várias outras técnicas fundamentais para o funcionamento da moeda sem governo, dentro da proposta do Bitcoin existe também o uso de teoria dos jogos para garantir que todos adotem a moeda e se comportem de forma legítima. A teoria dos jogos é um ramo da matemática que investiga como as pessoas tomam decisões com base em incentivos.
Embora nós humanos tenhamos livre arbítrio, tendemos a seguir determinadas situações de determinadas formas específicas e isso pode ser calculado matematicamente. A própria lei de Gresham é uma lei calcada em teoria dos jogos. Eu não vou explicar a matemática disso aqui, mas se você tem curiosidade para entender um pouco mais sobre isso, veja esse outro vídeo nosso, O Equilíbrio de Nash Refuta o Anarcocapitalismo. Basicamente, você estrutura as opções de decisão de um agente no jogo Bitcoin de forma que a pessoa sempre tenha incentivo de tomar a decisão correta e toda pessoa que tomar a decisão errada, a decisão de invalidar as regras do Bitcoin, de fraudar o Bitcoin, acabe sendo penalizada por isso. Uma das formas que o Bitcoin faz isso é justamente através do Proof of Work, o POW. Um minerador precisa investir um bocado de dinheiro e energia para minerar blocos do Bitcoin. Agora, existem alguns ataques possíveis na rede do Bitcoin que o minerador pode fazer para ganhar mais dinheiro. O ataque de 51% já foi possível em determinado ponto da história do Bitcoin e nunca foi usado. É possível que torne a acontecer no futuro e, novamente, ninguém deve tirar proveito disso. O ataque da mineração secreta garante 33% de ganhos extras para o minerador. Por que os mineradores não usam isso? Exatamente porque o desenho do consenso do Bitcoin faz com que isso não seja interessante. Um minerador com 51% do hash power pode fazer um ataque de gasto duplo, mas isso imediatamente faria o valor do Bitcoin despencar. Ele pode usar 2 vezes agora algo que ele poderia gastar uma vez com um valor muito maior. Não vale a pena fazer um ataque de 51%. O ataque de mineração secreta aumenta o seu ganho em 33% em relação a outros mineradores, mas multiplica por 2 o seu custo de energia para minerar. Então não vale a pena. É melhor você seguir as regras do jogo do que tentar fraudar a coisa. Todo ataque possível no Bitcoin resulta em um custo maior do que o benefício para o atacante. Portanto, o sistema se mantém incólume há tanto tempo, mesmo quando houve possibilidade de ataque real sobre ele. Mas além da teoria dos jogos aplicada ao funcionamento do Bitcoin em si, existe uma outra visão de teoria dos jogos referentes à adoção do Bitcoin. É como imaginamos que o Bitcoin deixará as moedas podres para trás e se tornará a moeda mundial de trocas. Numa matriz de decisão entre adotar uma moeda que dependa de um país ou adotar uma moeda que não dependa de ninguém, os países irão paulatinamente, mas inexoravelmente, migrar para a moeda que não depende de ninguém, ou seja, para o Bitcoin. E as pessoas, por sua vez, irão seguir este mesmo caminho um pouco mais adiante. Você adotar uma moeda estatal podre como o dólar é vantajoso para o país, porque as outras pessoas também usam o dólar. Mas se o emissor do dólar decidir romper a sua confiança, isso passa a ter um custo muito alto para você. Por outro lado, se você adere a uma moeda sem controle, ninguém vai controlar ela. Mas sempre que o emissor do dólar decidir bloquear alguém, agora você tem mais um país para fazer negócio preferencialmente usando o Bitcoin, sem risco de problemas futuros. Isso indica que o número de países que adotam o Bitcoin como moeda tende a crescer sempre. Pode crescer devagar, pode crescer rápido, mas não há meio de voltar atrás. Vamos ver um outro caso, o Irã. Os Estados Unidos impôs um bloqueio ferrenho ao Irã. O Irã tem muito petróleo, mas não pode vender esse petróleo porque não tem acesso aos dólares, e o mercado de petróleo no mundo todo é em dólar. O Irã, em tese, pode fazer uma venda para a China em renminbi, pode fazer uma venda em bolívares para a Venezuela, mas ele continua com o mesmo problema. O que fazer com essas moedas? Elas só são aceitas no próprio país. O Bitcoin, por outro lado, pode ser vendido em qualquer lugar. Ainda é pouco aceito no mundo? Sim, mas é mais aceito do que o renminbi e do que o bolívar venezuelano em outros países fora do país de origem. Tirando o dólar e talvez o euro, nenhuma outra moeda é mais aceita em todo o mundo do que o Bitcoin. A Rússia está no mesmo dilema. Como todo mundo prefere usar o dólar como moeda de trocas com o exterior, é uma moeda podre e sempre vai ser usada a moeda podre ao invés da boa moeda. Mas isso depende da confiança dos Estados Unidos. Com a recente confusão em torno da Ucrânia, o Biden, em determinado momento, ameaçou proibir a Rússia de usar dólar. A resposta do Putin foi dizer que vai aceitar o Bitcoin como moeda. E isso faz uma diferença enorme, porque agora é uma das grandes economias do mundo que de repente pode não mais aceitar o dólar pelo rompimento do laço de confiança com o emissor do dólar, mas continua aceitando o Bitcoin. Repara como todas as opções do Putin é melhor ele aceitar o Bitcoin agora. A estratégia dominante é clara.
E cada país, a partir daqui, ao adotar o Bitcoin, ganha acesso a vários outros mercados, além de Irã, Rússia, El Salvador, Venezuela e etc., porque todos esses mercados só trabalham em Bitcoin, devido ao bloqueio dos Estados Unidos. Repare uma bola de neve se formando. A cada país que aceita, que toma a decisão por aceitar o Bitcoin como moeda, mais países tendem a aceitar, porque mais negócios são possíveis apenas com o Bitcoin. Fica mais interessante para todo mundo adotar o Bitcoin a partir do momento que cada país a mais o adota. Eles poderiam adotar o SDR do FMI, o Yuan, o Renminbi chinês, etc. Sim, mas cairiam no mesmo dilema. Em algum momento do futuro, essa moeda pode ser negada a eles por qualquer motivo que seja. Melhor ir para o Bitcoin, onde não há essa possibilidade. E o exato mesmo efeito tende a acontecer com as pessoas. Eu também prefiro fazer compras em real do que em Bitcoin. Meus poucos satoshinhos eu guardo. Se é para gastar, eu vou gastar o lixo do real mesmo. Lei de Grisham é um fato, mas à medida que o governo usa seu poder na moeda para restringir pessoas, bloquear contas, confiscar dívidas e etc., cada vez mais gente tende a usar o Bitcoin. É um processo lento, mas inexorável, só vai de um lado para o outro. E cada vez mais países adotando a moeda, cada vez mais pessoas têm vantagem também em adotar o Bitcoin. A Rússia pode ser o peixe grande que fará uma diferença enorme nessa transição, tornará ela muito mais rápida. O dólar não está indo bem das pernas, não sei se você está vendo as últimas notícias. Cada vez mais surge o incentivo por uma nova moeda global, e essa moeda global evidentemente tem que ser isenta de país. Há algum tempo atrás só se ouvia falar de países banindo o Bitcoin. Hoje a maior parte das notícias são países querendo adotá-lo como moeda. Em breve, se você não tiver o Bitcoin, você não faz negócio com ninguém. Porque dinheiro estatal mesmo, aquele lixo, todo mundo vai ver que não vale mais nada. É matemática pura. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi sugerido por Rei Voluntário, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!